Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora então para a quarta e última parte de introdução às plantas. Introdução compridinha, né? Sempre introdução é bem compridinha. Então nós vimos lá na primeira videoaula, né? Pelo que eu me lembro, que foi a primeira videoaula, que a gente usa hoje o sistema de classificação filogenética, ou seja, evolutivo. Vimos também que, de acordo com essa classificação, o que a gente chama de planta hoje, né, planta, envolve não somente plantas terrestres, mas envolvem dois grupos de algas que antes estavam nos protistas e agora subiram para as arqueplastidas. Então, a arqueplastida é o grupo grande das plantas. Então, o que a gente chama de arqueplastida? As plantas terrestres, briófita, pteridófita, gímneo e anjo, né, mais as algas vermelhas e as algas verdes. O que faz elas estarem, né, compartilharem um ancestral comum. O que a gente viu? Semelhanças no material genético e a origem do cloroplasto, que é por endossimbiose primária. E aqui, esse cladograma, que eu imagino que vocês já tenham decorado, porque durante essas 3 videoaulas, a única coisa que a gente fez foi destrinchar e detalhar esse cladograma. E agora a gente vai ver as características das algas vermelhas e das algas verdes, que compõem o grupo Arqueplastida. Então, as rodófitas, né, chamadas de algas vermelhas ou rodofícias, tá? A maioria das rodofícias, eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado com elas, né? Elas são multicelulares, então são raras as unicelulares, né? Formam talos. O que é talo? É esse tecido que vocês estão vendo aqui, né? Então, que não tem divisão de tecido organizado, né? Tecido verdadeiro. Por que chama rodofícia, né? Por que é alga vermelha? Porque ela tem um pigmento, principalmente esse daqui, a ficoeritrina, que dá a pigmentação vermelha desde que esteja em grande quantidade, tá? Mais uma vez eu vou falar para vocês, eu falei já lá na aula de algas, não é porque a alga é verde que ela vai ser verde. Olha essa aqui, ó, que inclusive foi uma das que eu trabalhei, ela é verde, mas ela é alga vermelha. Por que ela é alga vermelha se ela é verde? Porque ela tem o pigmento ficoeritrina e ficocianina. Mas a quantidade de clorofila que é verde nela é maior. Então, como a quantidade de clorofila é maior que a de ficoeritrina, ela aparece verde. Mas ela tem o pigmento. Então, se ela tem o pigmento, por mais que não pareça, ela é considerada alga vermelha, tá? A maioria é marinha, mas temos vários representantes de água doce, né? Inclusive que eu trabalhei com água doce. Essas duas aqui, que vocês estão vendo, inclusive, tá? Essas outras aqui, ó, gracilária, aporfirídeo, né? E essas algas coralináceas, né, calcárias, elas são marinhas, tá? Então, geralmente as algas vermelhas marinhas, elas são bem vermelhas, ok? Algumas espécies acumulam, então, carbonato de cálcio, como eu já falei para vocês, são essas algas calcárias. Se você pega na mão, se a gente tivesse no presencial, eu ia levar para vocês tocarem nessas algas, porque meu pai tem um aquário de água salgada e ele tem essas algas. Então, ela é dura mesmo, porque ela tem depósito de cálcio. Né? Então, nem parece uma alga, mas é. Okay? Elas são chamadas de algas calcárias. Algumas espécies têm substâncias, né? Como eu já falei isso lá em algas, tem agar, que é uma mucilagem, pode ser usado como meio de cultura, como laxante, né? Tem outras substâncias que servem como sorvetes, caramelos, e essa alguinha aqui, que serve a comida japonesa, né? A nori. É uma alga vermelha usada no sushi. Sushi. Bom, e aí as algas verdes, então, né, que são as clorófitas ou clorofícias, que elas podem ser uni ou pluricelulares. Então, olha a pluri aqui, né, forma esses talos. Lembrando que não tem tecidos verdadeiros, a maioria. As algas podem também ser unicelulares, olha, vários exemplos de algas unicelulares, né? Podem ser marinhas, podem ser de água doce e pode inclusive viver em rochas. Isso, tem clorófitas que vivem em rochas terrestres, ok? Algumas espécies de clorófitas formam os líquens. E os líquens, então, a gente acabou de ver
né, que são associações dessas algas com fungos, ok? Algumas espécies de clorófitas vivem dentro de animais. Esses animais são, por exemplo, é a hidra. Olha que bonitinha essa hidra, ela é verde, não porque o animal é verde, ela é verde porque ela tem dentro dela algas verdes. Então eles vivem em mutualismo, em simbiose, né? A alga depende da hidra e a hidra depende da alga, né? E como a gente já falou, elas são consideradas evolutivamente mais próximas das plantas, né? Por quê? Vocês lembram? Parede celular de celulose, a clorofila A e B, lembram disso? Então, espero que lembrem mesmo. Então, a gente viu rapidamente as algas vermelhas e as algas verdes, e a partir de agora e para as próximas semanas, nós vamos estudar detalhadamente cada um dos grupos das plantas terrestres, das plantas embriófitas, ok? Antes da gente começar a estudar especificamente os grupos, eu coloquei aqui alguns representantes para vocês já irem se acostumando com os nomes. Porque pode ser que alguns vestibulares falem assim, as hepáticas, aí você vai falar, hepática, o que é hepática? Hepática é briófita. Então, quando a gente fala de briófita, vocês precisam saber de três principais representantes. Os musgos, que é aquele tapete verde que se forma nos troncos das árvores, que é o mais comum. As hepáticas, que não são tão comuns no nosso dia a dia, e os antóceros, ok? Musgo, hepática e antócero. Quando a gente fala de pteridófita, então eu já também falei para vocês, o principal representante é a samambaia, mas também é muito comum, principalmente na casa da avó, em casa que tem bastante quintal, né, as selaginelas e as avencas. Samambaia, selaginela e avenca são pteridófitas. De representante de gimnosperma, nós temos as coníferas. As coníferas são basicamente dois principais representantes, as araucárias, né, e os pinheirinhos de Natal. Não são tão comuns na nossa região porque são de áreas mais frias, então a gente não encontra com muita facilidade. Uma gimnosperma que a gente encontra, que tem inclusive lá no instituto, são as cicas, que vocês sabem que eu sou péssima em desenho, né? Elas têm umas folhas que dói se a gente passa perto delas, elas são baixinhas, elas são ornamentais, né? Tem bastante lá distribuída no instituto, ok? Nós temos também como representante das gimnospermas as sequoias e os cipestres. Os cipestres lembram bastante os pinos, né? Mas eles são mais fininhos, mais fechadinhos, ok? Então, araucária, pinheiro, sequoia e cipestre é gimnosperma. A angiosperma, ela é muito mais fácil do que as outras. Por quê? Porque se você sabe que a planta tem flor ou tem o fruto, ela é uma angiosperma. Então, aí tudo que você pensar, um IP, né? Macieira, laranjeira, tudo que vocês imaginarem que dá flor e fruto é angiosperma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução às plantas, que vocês tenham se animado da gente estudar agora os 4 principais grupos, né, das plantas terrestres. Uma questãozinha aqui para vocês fixarem o conteúdo. E essa outra que caiu no Enem de 2019 também, que é sobre esse conteúdo que a gente viu. Um beijo e até a aula de briófita!